Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Na última aula, então, a gente viu algumas funções do PHP, né, que fazem a conexão com o banco de dados. E também vimos funções que fazem a inserção de dados no banco, né, nas tabelas. Então, só para revisar, né, esse aqui é o nosso arquivo de conexão, né, onde a gente declara algumas variáveis aqui, variável de onde está o nosso banco de dados, usuário e senha, né, e o nosso banco de dados que a gente quer trabalhar. Depois a gente faz uma chamada de função, né, do MySQL Connect, que vai fazer a conexão do banco e passa como parâmetro esses três primeiros atributos aqui, né? E depois a gente faz um MySQL Select DB, né, que é outra função do PHP, e passa como parâmetro o nome do nosso banco, tá? Bom, feito isso, né, lá na nossa cadastro.php, a gente conheceu também, né, a gente já tinha trabalhado com require once, né, que importa o arquivo de conexão. Daqui até aqui, a gente faz a preparação dos nossos campos, que a gente vai inserir no banco de dados. Aqui, a gente prepara a nossa string de inserção, né, no banco de dados, passando aqui um comando SQL, né, da linguagem SQL, que a gente já tinha visto lá no SQL.log, passando como valores as nossas variáveis, tá? Aqui embaixo a gente coloca uma variável para receber o comando MySQL Query, né? Que faz, que nada mais nada menos executa a string daqui de cima, né? Que é o insert into e tal, né? Já que estamos conectados com o banco de dados. Aqui embaixo a gente checa, né, se a inserção deu certo, né? E havendo sucesso, a gente manda essa página para nossa index lá, né? Para o nosso, a gente manda ela para nossa página de login. Detalhe, a gente pode, agora a gente vai trabalhar, né, nessa aula, como que a gente envia um e-mail de ativação, porque muitos sites fazem isso, né, muitos sistemas fazem isso, acho que é legal mostrar para vocês, tá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode fazer um scriptzinho, né, de um alert, a gente vai mandar um alert para a pessoa, script, dados inseridos com sucesso, alert, veja sua caixa de entrada, não, veja seu e-mail, pois foi enviado um link de ativação das suas credenciais de acesso. Então aqui a gente fecha, a gente fecha assim, né? E aí depois a gente testa se isso aqui vai funcionar. Detalhe importante, pessoal, depois que a gente faz a conexão, né, a gente estabelece uma conexão, mas a gente não pode deixar ela aberta, a gente tem que encerrar essa conexão, né? Pensando nisso, o que é que a gente faz? Depois que a gente executa o comando, né, e joga essa informação para dentro dessa variável para a gente testar aqui, é hora da gente verificar, para a gente fazer uma chamada de função para fechar essa conexão, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, declara uma nova variável aqui, fecha conexão e chama a conexão do MySQL, a MySQL Close, né? E aqui a gente passa quem como parâmetro? A gente passa a conexão, que é aquele carinha, aquela variável aqui do arquivo, né, que recebeu o MySQL Connect. Então eu abri e agora eu estou fechando, né?
Para a gente testar isso, né, se deu certo esse fechamento, a gente testa aqui, né, fecha a conexão. Se fecha a conexão, hecho conexão fechada. Fechada. Lembra do comandinho exit para parar o código, né? É isso aqui que a gente faz, ó. Então, ó, básico, coisa básica, né? A gente manda fechar a conexão e testa se esse comando deu certo, né? Vamos lá ver como é que ficou. Vamos lá. cadastro.html, certo? Então, ó, teste, teste, teste. Cadastrar e tá lá conexão fechada, tá? Conexão fechada, quer dizer que deu certo. E aí a gente tira o exit, esse negócio daqui, e segue aqui para verificação se inseriu os dados no banco, né? Para ver como é que a gente recebe. Ó, continuar, conexão fechada. Vamos recarregar aqui a página. Era para a página fazer uma leitura. Vamos começar de novo aqui, HTML, teste 1, teste 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadastrar. Conexão fechada. Ó, sua senha foi... O que é isso? Isso aqui é do Google. Fazer o site app acessado por você. Recomendação, mude a senha e tal, ok. Bom, conexão fechada. Onde está isso aqui, hein? Cadastro.php. Mas eu salvei isso aqui. O Google Chrome, ele tem muito disso aqui, viu, gente? Ó, agora sim. Dados inseridos com sucesso. Veja seu e-mail, pois foi enviado um link de ativação das suas credenciais de acesso, tá? Que vai ser essa parte agora que a gente vai preparar o envio do e-mail, tá? Então aqui tudo certinho, né? A gente viu já 4 funções relacionadas a banco de dados, né? 2 aqui, MySQL Connect, MySQL Select DB, né? Para selecionar o banco e conectar no banco. E lá na cadastro a gente usou a MySQL Query, né? Para executar uma query, uma consulta, um comando de insert, delete, update. E depois a gente fechou essa conexão, tá? Bom, agora é o seguinte, vem aquela parte do e-mail, né? Do e-mail. Vamos só dar uma organizada no nosso banco de dados aqui, vamos dar um refresh aqui, porque a gente fez alguns testes e vamos excluir essa galera aqui, tá? Então vamos selecionar aqui. Ó, já que a gente está tratando de banco de dados, vou fazer o comandinho aqui para vocês verem. É aqui que faz o aumento da visualização. Ó. Então, ó, delete from usuário. Vamos colocar assim, ó. Where id u for igual a... O primeiro que a gente quer é o 10, tá? Então a gente passa o 10 aqui. E aí a gente executa e aqui uma linha alterada, né? Voltamos lá na tabelinha de usuário, refresh e o 10 não existe mais, tá? Ele excluiu. Só que a gente quer excluir do 11 ao 17. Tem um comandinho bacana para fazer isso. A gente coloca aqui, ó, in, e entre o parêntese a gente coloca 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? E manda executar esse carinha aqui. Então seleciona o comando, clica no execução e aí 7 linhas alteradas, tá? Vamos voltar lá no usuário e vamos fazer um refresh aqui, tá lá, tudo excluído, tá? Muito cuidado com esse comando,
porque se você não colocar uma cláusula where, né, se a gente fizer esse comando aqui, ele exclui o conteúdo da tabela toda, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando vocês estiverem fazendo, não sei se vocês já viram a disciplina de banco de dados, estudem pelo comando commit e rollback, tá? Rollback te permite voltar se você fizer algum comando indesejado, tá? Se você fizer um delete ou um update sem querer, o banco de dados consegue fazer essa volta, tá? Agora, depois que você fazer o comando commit, aí já era, tá certo? Então vamos excluir isso aqui, né? Vamos voltar lá agora para nossa página, né? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Vocês lembram lá que a gente trabalhou na aula de vetores, né? Bastante os conceitos, inclusive a gente fez lá uma estruturazinha de repetição, né? Com vetores. E agora chegou a hora da gente aplicar, né? Para isso acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma página aqui, consulta.php, tá? Só para vocês verem como que funciona já na prática isso. Então, ó, consulta, vamos criar aqui um arquivinho, né? Vamos importar a nossa conexão, tá? Conexão.php, né? Beleza, estamos conectados no banco. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero exibir aquela listinha de usuários lá, tá? Para nós na tela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma consulta, né, no SQL, né? Qual que é o comando que eu vejo esses usuários aqui, essa galera aqui. Select asterístico from, qual tabela? Usuário, né? Então, esse comando aqui, eu preparo, eu mando esses dados aqui lá para minha consulta, né? Então, vamos lá. Vamos preparar a nossa consulta, né? Consulta recebe. Aí a gente vai pegar essa query aqui, jogar ela aqui dentro, né? E fazer isso. Qual que é o comando que executa a consulta no banco de dados, já que estamos conectados? Executa, recebe MySQL query e a gente passa a nossa string, tá? É isso, né? Agora é o seguinte, a gente vai dar um echo na nossa executa aqui para ver o que tem lá dentro, né? Então, Ctrl S, a gente vai acessar o consulta PHP no browser, tá? Então vamos lá. Consulta.php. Ó, ele retornou para nós um resource ID o jogo da velha 4 aqui, né? Ele está falando para nós que isso aqui é um objeto, tá? Ele não está ainda como a gente precisa, tá? Como a gente precisa para fazer a exibição dos dados, né? Para isso, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer uma nova variável aqui, né? Dados, por exemplo, recebe MySQL fetch array, ou seja, eu quero transformar essa consulta que eu acabei de puxar do banco de dados em um array, né? Em um vetor, né? E aqui eu passo quem? Eu passo a nossa executa, tá? Aqui eu posso, vamos ver, para ficar mais fácil, para vocês entenderem, eu vou chamar isso aqui de vetor dados, assim, né? Aqui eu vou chamar de dados. Aqui eu vou passar os dados para jogar isso dentro do vetor de dados, né?
Pronto, aqui eu acho que fica mais compreensível. Agora a gente vai fazer uma impressão do vetor dados para ver o que tem lá dentro, né? Já que essa função do MySQL transformou os nossos dados em um array, né? Vamos lá ver. Ctrl S e F5. Aí agora sim ele virou um array. Agora a gente lembra como que faz para mostrar esse array, né? Então pode ser o printr ou o vardump, tá? Então, assim, vamos com printr, né? F5 lá, e aí trouxe um montão de coisa, né? A gente trouxe aqui o Pedro, trouxe quem mais? Pedro Teste, bom, trouxe uma pá de coisa aqui, né? Vamos lá no banco para ver o que tem lá. Tem o Pedro, tem o Paulo, tem o Bento, tem a Isadora, tem o Juliano. Então, ó, ele trouxe só a primeira linha, né? Trouxe só a primeira linha. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer todas as linhas, que é o nosso objetivo, né? Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um whilezinho, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar isso aqui dentro do while, tá? E aí sim a gente vai fazer a impressão aqui do nosso array, tá? Então, echo, vamos pegar só, por exemplo, o login, né? Vamos pegar o login e dar um BR nele. Vetor dados, aí como que a gente exibe? Pela chave, né? Login, underline, U, né? Porque nesse caso aqui, como a gente viu lá no nosso browser, olha só, ele pegou um array e a nossa chave aqui, ó, por exemplo, ele tem o login 1 como chave, né? Olha só, e aí ele traz o Pedro. Então tudo que tiver dentro de colchete aqui são a chave, né? É a chave do campo. Olha o nosso ID U aqui, o nosso ID U é o 2. O nosso login é o Pedro, né? E por aí vai. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso PHP aqui, e aí a gente vai fazer uma concatenação aqui, vamos fazer um BRzinho para quebrar a linha, tá? Então a gente vai, a nossa intenção é imprimir todos os logins desse banco, né? Dessa consulta. Então F5 e sintaxe error, linha 12. Vamos lá. O que está errado na linha... Ah, sim. Vamos fechar aqui a nossa aspas. E... Opa, não é aqui. F5. E aí tá lá o nosso Pedro, Paulo, Bento, Isadora, Juliano e teste. Tá? Agora eu quero, né, exibir... Na mesma linha, eu quero exibir o e-mail deles, né? Então, ó, a gente pode fazer um tracinho aqui, concatenar de novo, jogar o BR para o final. E aí quem que a gente vai pegar? A gente vai entrar dentro do vetor dados e vai buscar a chave, ou seja, o índice, né? E-mail. E-mail U, né? E-mail U. F5 e tá lá os nossos e-mails, né? Então vejam só, o que aconteceu aqui na nossa página de consulta, né? A gente fez uma string, tá? Uma string, a gente montou uma string que vai ser a nossa consulta, tá? Depois, a gente montou um comando para fazer a query, né? Para fazer a query, para ir lá no banco de dados e fazer essa consulta e armazenou isso numa variável, né? A gente pegou esse result set, esse objeto lá do banco. É como se ele tivesse encapsulado, se todos os dados estivessem dentro de uma cápsula, né? E aí a gente veio aqui para o while, que é o laço de repetição, e fez um vetor, né? E esse vetor recebeu um vetor preparado com esses dados, né? Então essa é o pulo do gato aqui nessa lição, né? E aí, como eu tenho um while, né? O while, quando eu falei para vocês lá, quando eu fiz a explicação,
naquela aula passada, enquanto tiver linhas aqui dentro desse array, ele vai rodar, né? Ele vai rodar e vai exibir para nós os resultados aqui. Bom, por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque a gente vai precisar fazer, capturar um dado para a gente mandar no código de ativação, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, lá no cadastro, a gente vai jogar essa conexão aqui, a gente vai fazer um comentário aqui, né? Agora, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Nós vamos pegar tudo isso aqui da consulta, né? Consulta. Para vocês entenderem o que eu vou fazer, ó. Deixa eu ver se tem algum... Não tem nenhuma variável com esse nome aqui, não. Então eu vou fazer uma consulta no meu banco de dados, tá? Só que eu quero o seguinte, eu quero passar como filtro, né, o e-mail que eu acabei de cadastrar. Para quê? Para mim pegar o ID dele, né? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó, vamos supor que esse login de teste aqui, que está escrito teste, foi o último que eu cadastrei, como de fato foi. E aí eu quero pegar esse ID dele aqui para criptografar e enviar para ele por e-mail. Para qual e-mail? Para o teste@gmail.com, tá? Seria isso, ok? Então vamos lá, vamos dar seguimento na nossa atividade. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então o e-mail que eu tenho aqui, que eu peguei, né? Eu vou copiar ele e vou fazer o seguinte. Select asterisco from usuário, né? Onde e-mail u seja igual a e-mail u, a variável, né, no caso. Ó. Então, só para a gente ver aqui, mais ou menos, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos comentar esse trecho aqui, porque a gente não quer que seja redirecionado para lá ainda, né, para a página de cadastro. Então, a gente vai fazer um echo aqui na consulta e vai dar um exit para a gente ver como que tá essa query aqui, tá? Essa sentença aqui, essa string, tá? Ctrl S, e aí a gente vai lá simular de novo. Vamos voltar lá para index.html, né? Vamos reduzir aqui. E aí a gente vai cadastrar. Vamos supor que a gente vai fazer um novo cadastro, né? Eu vou cadastrar então o Paulo, o e-mail pouhsdeoliveira@gmail.com, né? E a senha bola@123, por exemplo, né? Então eu vou fazer um cadastrar aqui. E aí o que ele trouxe para mim, ó? Select asterisco from usuário, né, da tabela usuário, onde o e-mail u seja igual a Paulo HS de Oliveira. Agora a gente vai pegar isso aqui, essa sentença, e ir lá no MySQL testar, né? Primeiro a gente vai dar um refresh para ver se o Paulo foi inserido aqui, né? Ó, o Paulo foi inserido, né? O ID dele é o 18 e o e-mail dele está aqui. Quando a gente executar esse comando, né? Select asterisco from usuário, where, e-mail e tal, né? A gente vai pegar o quê? Ó, vamos executar. E aí tem dois Paulos aqui, né? Tem dois Paulos, natural. Porque eu ainda não fiz uma trava de segurança aqui, né? Mas a gente vai resolver isso já já. Primeiro a gente vai excluir um deles. A gente vai excluir esse primeiro Paulo aqui, só para a gente... Opa! Ah, sim, olha só o negócio que a gente fez funcionando. A chave estrangeira. Vamos excluir isso aqui primeiro. Agora a gente volta lá nos usuários e consegue excluir o Paulo, tá? O primeiro Paulo. Quando a gente executar aqui, obviamente, vai ter só um resultado, né?
E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso script e vai exibir só o ID, tá? A gente tem interesse só no ID do Paulo aqui. Então vamos voltar lá, vamos remover isso aqui. Agora sim, eu acho que ele vai inserir de novo se eu fizer o F5 aqui, né? Se ele atualizar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um F5 aqui, continua e realmente ele inseriu 2 vezes, mas a gente pode excluir aqui no banco. Vamos lá, vamos excluir esse cara. Vamos excluir os 2 Paulos, né? Porque a gente vai dar um F5 e vai atualizar de novo, né? Então F5, agora sim eu tenho o ID 20, né? Porque o Paulo foi inserido pela 20ª vez lá no banco de dados, né? Para a gente testar. Então eu tenho o Paulo aqui com o ID 20, tá? Por enquanto é isso que eu preciso. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que criptografar, né? Eu quero fazer isso aqui, ó. Criptografar não. Eu quero jogar o ID para criptografia, né? Dentro dessa variável. Então eu quero o ID dentro dessa variável, né? Ou seja, o número 20 vai estar ali dentro. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu cadastro, cadê? Eu vou fazer uma nova criptografia disso aqui, né? Ou seja, como o while rodou só uma vez, ou seja, ele achou só um resultado, né, do e-mail, aí eu consigo fazer com mais clareza, com mais assertividade isso aqui. Já já vocês vão entender. Então, ó, ID criptografado recebe o hash com o ID para criptografia, ok? Basicamente é isso. Só isso. Então, o meu ID aqui agora, o número 20, né? Nesse caso aqui, dessa vez, ele vai passar pela criptografia aqui, porque eu peguei essa variável, né, aqui dentro do while e joguei aqui como parâmetro. Então aqui eu tenho um ID criptografado. Só para vocês verem que funcionou, olha só, echo ID criptografado, né? Isso aqui é o final da minha página. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá, vou excluir esse cara, porque eu vou apertar F5, ele vai lançar o registro de novo no banco, né? Dessa vez como 21, né? Porque é autoincremento. Então, ó, F5, continuar e tá lá a minha criptografia, tá? O meu ID criptografado. Já já vocês vão entender por que disso. Agora vamos lá no banco de dados, só para vocês verem que tá o 21 aqui dessa vez, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar um e-mail para enviar esse código criptografado, né? Que a pessoa vai acessar, né? Vai fazer a ativação através desse link, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, na verdade não, eu já tenho uma página aqui, um e-mail, uma página de e-mail para a gente ganhar tempo, senão fica muito confuso, muita coisa para vocês pegarem, né? Então, ó, cadastro. O que eu fiz no cadastro? Eu vou pegar tudo isso aqui, vou levar aqui para cima, tá? E vou fazer comentários, né? Porque senão vocês vão ficar doidinhos. Então aqui, preparação dos dados para inserção no banco de dados, né? Aqui eu tenho criptografia da senha em 64 caracteres,
pelo algoritmo SAH256, ok? Beleza. Aqui eu tenho, vamos pular isso aqui. Aqui eu tenho preparação do comando para inserção dos dados no banco de dados. Vou chamar de BD, tá? Banco de dados vou chamar de BD. Aqui embaixo eu tenho execução do comando para inserir os dados no BD. Aqui embaixo eu já faço uma nova consulta, né? Consulta no banco de dados para consultar o ID, ou seja, aquele númerozinho lá, aquela chave primária, que é a identificação única de um registro, né? O ID do e-mail que acabou de ser cadastrado. Ou seja, o e-mail que eu clicar no enviar lá no formulário, o e-mail que eu clicar lá no formulário para enviar, ele vai ser um parâmetro, um filtro aqui na minha consulta, tá? Na minha consulta. Aqui, esta variável recebe a consulta do BD, ou seja, recebe um result set, ou seja, um objeto, né? Um objeto. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem um laço de repetição para capturar o campo ID o valor do campo ID, certo? É onde vai trazer aquele 20, 21, aqueles números lá, né? O número específico, no caso. Aí, o que eu faço? Eu faço esse while aqui, esse while, ele vai rodar uma vez só. Por quê? Porque eu filtrei a minha consulta no banco de dados, né? Então, ele vai rodar uma vez só, vai jogar o valor dentro dessa variável e eu vou trabalhar ela um pouco mais abaixo. Então, ó, aqui criptografamos o ID para enviar no e-mail de ativação da conta, tá? Pronto, é isso. Agora sim a gente fecha a conexão com o banco de dados, né? Fecha a conexão. Acho que aqui nem precisava comentário, mas fecha a conexão com o banco de dados. E aqui a gente testa se a inserção deu certo, né? E manda aquela mensagenzinha de que a pessoa tem que ir lá no e-mail dela verificar, né? Aí eu vou fazer o seguinte, link de ativação das suas credenciais de acesso. É possível que o e-mail esteja no spam /lixo eletrônico. Porque normalmente alguns e-mails enviados assim eles vão para o spam, né? Então é bom checar. Então, por hora, nossa página está pronta, né? Mas o que está faltando? Está faltando a gente passar como é que eu posso dizer? Esse ID criptografado para a página que vai fazer o envio do e-mail, né? Então, o que a gente pode fazer, ó? A gente pode... Deixa eu ver. Sim.
Agora eu entendi. Agora a gente pode fazer o seguinte. Aqui não fica legal fazer o encaminhamento por script. Acho que a gente vai fazer isso aqui, ó. Header. Header, acho que é header location. Location. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Header location PHP. Que eu não lembro de cabeça como que faz esse encaminhamento aqui. É header location. A sintaxe é assim, ó. Vamos lá. Vou fechar um pouco de coisa aqui. Header location. Agora sim, ó. A sintaxe é essa, né? E a gente vai fazer o seguinte. Se a inserção der certo, eu vou mandar esse cara para a página de e-mail, tá? E-mail.php, e vou passar para ele o ID código, por exemplo, né? E aqui a gente vai anexar o ID criptografado, né? Então ele vai pro e-mail.php e lá a gente pega esse ID criptografado. Vamos ver se funciona, né? Ctrl S. Aqui na página e-mail, só pra gente, antes de eu começar a explicação para vocês, eu vou fazer um echo, né? Deixa eu ver. Primeiro, eu vou pegar esse ID criptografado através do get. Por quê? Porque provavelmente ele vai passar na URL, tá? Get código. Ok? Então aqui a gente vai fazer um echo ID criptografado e dar um exit para ver se funcionou, né? Então Ctrl S, vamos lá no banco para ver se o Paulo está lá de novo. Refresh. Vamos excluir o Paulo de novo, tá? E agora o que vai acontecer, ó? Quando eu passar para a página de cadastro, vai acontecer tudo isso que vocês viram aqui, né? Vou estar com o meu ID criptografado pronto, né? Quando ele vier checar se a inserção no banco funcionou, ele vai exibir um pop-upzinho para a pessoa, né? Falando que ele foi cadastrado e tal, e que ele vai receber um e-mail. Depois ele vai ser reencaminhado para e-mail.php, né? E quando a gente passa um parâmetro, uma variável, a gente põe esse símbolo aqui de interrogação, tá? A gente coloca o nome da variável que a gente quer passar e o igual para falar que o valor dela vem depois do igual aqui, ok? Basicamente é isso. Então vamos ver lá se vai funcionar, né? E lá na outra página a gente captura isso, né? Essa variável assim. Lembram lá que a gente passou código como sendo o nome da variável? Então vai ser isso que vai acontecer. Agora vamos lá, vamos fazer um novo cadastro, né? Deixa eu ver, cadastro.html. Vou preencher de novo. Vou redefinir aqui. Então, login Paulo, endereço de e-mail PouHS Oliveira e a senha bola@123, né? Então vou mandar cadastrar. Opa, sintaxe erro. Cadastro.php linha 42. Vamos lá ver o que é. Cadastro.php linha 42. Cadê? Tá aqui, ó. Esqueci de tirar esse carinha aqui. Então vamos lá, F5. Ó, dados inseridos com sucesso, ou seja, o Paulo já está lá no banco. Vamos ver se ele está lá no banco mesmo.
Então o Paulo está aqui, né? O ID dele é o 22. Vamos voltar lá. Cheque sua caixa de spam, né? Se possível, pode ter caído na caixa de spam. Então vamos dar um OK aqui. E temos um aviso. Linha 38 da página cadastro. Vamos ver. Não pode modificar o header information, tal. Vamos lá. Linha 38, tá aqui. Esse location aqui, eu acho que a sintaxe dele não é essa. Não é essa. Bom, vamos tentar com o script, né? Vamos tentar com o script. Echo. Window. Script. Window.location.href. E aí a gente passa a URL, né? E-mail.php e essa variável aqui. Vamos ver se vai executar agora, hein? Script, vamos sumir com esse header daqui. Bom, é para funcionar, né? Vamos ver se ele vai interpretar isso aqui. Isso, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos excluir o Paulo novamente. Vamos voltar lá para nossa página. Isso aqui, pessoal, é porque são várias formas, né? E como vai evoluindo, alguns deixam de existir, né? Então a gente tem que se atentar para isso também. Então vamos cadastrar o Paulo. Bola, @123. Cadastrar. Ó, dados inseridos com sucesso. OK. E não foi, hein? Não foi. Por quê? Vamos olhar a sintaxe de novo desse cara. Window.location.href. Vamos ver como é que tá essa. Aqui a gente passa o URL. Script de redirecionamento. Eu acho que a gente tem que colocar um HTTP aqui, porque se trata de uma URL, né? Localhost /backend /email.php. Então Ctrl S, vamos lá testar esse cara e continuar. OK, não foi de novo, hein? Refresh, vamos excluir os Paulos daqui. Sim. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, http //. Eu pus esse //? Coloquei. Entre aspas. Entre aspas. Esse cara aqui é entre aspas. Então tá, né? Vamos lá. Deixa eu voltar só o e-mail. E-mail.php. Não, mas tem que ser essa URL completa. Então vamos escapar a barra para colocar o nosso. Vamos escapar a barra aqui de novo. Beleza. Ctrl S. E agora tem que funcionar, hein? Tem que funcionar. Vamos lá. HTML. Vamos cadastrar o Paulo de novo. Endereço de e-mail. Bola. @123. Cadastrar. E agora sim foi certinho para nossa página
e-mail.php, só que ela não exibiu nada aqui, né? Só que o que é interessante, ó, passou, né, o nosso código criptografado, tá? Passou como eu queria. Agora, pessoal, faltou dois pontos 8080 aqui, ó. 2.8080 e damos Enter e aí a gente pegou a nossa URL, nosso ID criptografado. Então aqui só faltou isso aqui, ó, 2.8080. 8080, Ctrl S, beleza. Agora sim, pessoal, a gente vai trabalhar, a gente vai entrar no assunto lá do envio de e-mail, tá? Depois a gente faz uma revisão disso aqui tudo para vocês entenderem melhor, né? Porque explicando assim uma vez só, penso que não, às vezes não pega certinho, né? Então vamos lá. Consegui mandar o meu ID criptografado aqui para a página. Então o que eu vou fazer? Ó, ID criptografado. Aí aqui eu tenho o campinho, uma variável que recebe o destinatário, né? Destinatário aqui vai ser quem? O cara que acabou de fazer o cadastro, né? Então a gente pode até passar isso na URL também, ó. Vamos lá no cadastro. E quando a gente passar um novo parâmetro, ó, e e-mail igual a qual que é o dado que está aqui, e-mail. Então vamos passar o e-mail, tá? Só para a gente entender depois para que vai servir isso. E aí eu vou fazer essa pegada desse e-mail aqui, né? E-mail destinatário. Vou capturar isso da URL também, tá? E aí a gente vai ter que fazer outro teste. Então, e-mail destinatário está aqui, não precisamos disso, tá? Deixa eu só colocar ele aqui embaixo. E-mail destinatário, aqui. E-mail destinatário para mim explicar para vocês. Então, olha só, pessoal, basicamente essa página aqui ela vai preparar um envio de e-mail com um link de ativação para o cara, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse campinho headers, né, que ele começa a declaração com igual aqui, e depois eu venho concatenando, eu venho juntando mais elementos dentro desse headers, que significa cabeçalho, né? Então aqui, ó, eu tenho o tipo do char7 que eu quero trabalhar, eu tenho a prioridade, né, a prioridade máxima, né, que eu falo que esse e-mail aqui ele tem que ser enviado, né? E aqui a gente tem uma prioridade, uma escalinha, né, onde 1 é o máximo e o 5 é o mínimo, né, a prioridade mínima, né? O TF8, que é o char7, vocês já sabem, a gente trabalhou isso no HTML, né? Que mais? A versão, né? Aí aqui é a parte interessante que a gente começa a trabalhar. Headers, né? Recebe também quem que está enviando esse e-mail, né? Nesse caso vai ser eu para mim mesmo, né? Pois a gente está cadastrando lá. Aí no campo assunto, a gente cria uma string, né, para definir o assunto do e-mail, né? Ou seja, novo cadastro de quem? Da empresa que está fornecendo esse sistema aqui, né? Depois a gente cria uma variável com o texto do e-mail, né, propriamente dito, respeitando algumas coisas do HTML mesmo, né? A gente, nesse caso aqui eu criei, olha, prezado aluno, seja bem-vindo, né, ao sistema. Eu estou com aquela ideia de cadastrar um aluno num sistema escolar, né? Seja uma universidade, uma pós-graduação, alguma coisa assim. Aí eu coloco um textinho básico aqui para ele, né? Recebemos no nosso sistema um cadastro com seu endereço de e-mail. Só que para você ativar esse e-mail, você precisa clicar no link abaixo, no link que vai seguir, né? Aqui eu fazia a preparação do código, mas a gente não precisa disso aqui mais, né?
aqui, ó, a gente já tem o ID criptografado, né? E aí eu vou colocar ele aqui, ó, o ID criptografado. Por quê? Esse aqui é o meu link de ativação, né? Da página de ativação. Então ele vai para sistemas.ph.com. Ah, detalhe, vocês não vão conseguir testar essa função de ativação localmente. Para que isso funcione, ou vocês têm que conseguir um script do Gmail que mandava isso na época que eu programava, que eu comecei a programar, dava para fazer isso. Como o de vocês vai estar localmente, né, o PHP ele não é configurado para enviar e-mail assim. Eu vou fazer o teste aqui, mas eu vou subir para um servidor na internet e o meu domínio, né, é esse sistemasph.com.br, dá para fazer esse envio de e-mail por lá, né? Mas vou mostrar para vocês como funciona. Aqui eu vou fazer assim, ID criptografado, né? E aqui eu faço a assinatura, né? Para vocês terem uma ideia, ó, eu comecei a redigir o e-mail aqui em cima, né? E daqui para baixo eu vim concatenando, e aqui ele finalizou. O envio da mensagem é muito simples, né? A gente coloca uma variável para receber uma função do PHP que se chama mail, né? Mail. E aí aqui eu tenho o e-mail do destinatário, o assunto, o e-mail, né, que é o corpo do e-mail escrito, e o headers, né, que tem toda aquela informação de quem está enviando o e-mail e por aí vai. E aqui a gente faz um se bem simplesinho para verificar se esse e-mail foi enviado mesmo, né? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer o seguinte, eu vou subir esse arquivo para o meu servidor para vocês verificarem. Ah, não, faz isso não. Tem que pegar a página aqui. Tem que pegar a senha lá no e-mail. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Na próxima aula eu vou trazer isso aqui. Eu vou deixar isso aqui aberto para testar. Mas o resultado disso vai ser um e-mail nesses moldes aqui, ó. Prezado aluno, seja bem-vindo. Recebemos no nosso sistema um cadastro com seu endereço de e-mail e para ativar sua conta é necessário clicar no link abaixo. Caso o seu cadastro seja ativado, você poderá fazer login normalmente no sistema. Então aqui seria sistemas.ph/ativação.php, né? Interrogaçãozinha, né, para passar uma variável que eu chamei de código, né? E o igual aqui eu passo aquele ID criptografado, tá? Porque aí na minha ativação, na minha página de ativação, eu vou comparar essa informação do e-mail, esse ID do e-mail, com o ID que está armazenado no banco de dados. Se as duas criptografias forem iguais, eu faço a ativação do cadastro da pessoa, né? Então, basicamente é isso. E na próxima aula nós vamos trabalhar dessa forma, né? Nós vamos criar uma página de ativação para vocês verem como que funciona isso na prática, né? Nos sistemas aí, nos sites, né? Que já estão online hoje em dia. Aqui está um pouquinho desconfigurado porque eu fiz 2 testes, né? E estava testando como que fazia as quebras de linha, né? Para ser uma coisa mais normal aqui, né? E o assunto do e-mail, ó, novo cadastro, Instituto Federal Goiano, né? Mas aqui a gente determina esse campinho de acordo com o nosso gosto, né? E aí na próxima aula, então, eu vou finalizar essa parte do envio do e-mail, né, com vocês, e aí a gente segue o nosso projeto, tá? Só para a gente fechar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, mostrar para vocês como tá aqui agora. E-mail, aí ela vai para certo. Deixa eu testar aqui para vocês verem. Não vai dar para testar. Mas basicamente o envio de e-mail é esse, né? E na próxima aula a gente testa novamente para vocês verem como que funciona isso, tá?
Então, até a próxima aula, obrigado pela compreensão e depois eu faço uma pequena revisãozinha desse arquivo, dessa página PHP do e-mail, tá? Porque ficou um pouquinho assim confuso, né? Muito rápida a explicação, mas fica aí para vocês irem pensando, né? Irem estudando, tá bom? Até a próxima então.